Olá, irmãos, graça e paz, que alegria estarmos juntos na nossa jornada de leitura da Bíblia, nessa jornada que nós denominamos Caminhando com os Apóstolos. E hoje nós estamos no capítulo 7. Capítulo 7 é um capítulo muito sério e muito triste na história da igreja. Quando a perseguição sobre os apóstolos começa a ficar mais severa. E aí eu quero pedir permissão ao pastor Jackson, porque para entendermos o capítulo 7, nós precisamos retornar um pouquinho no capítulo 6, do verso 8 até o verso 7, que narra o martírio de Estevão, o sofrimento de Estevão, por causa da sua convicção, por causa da sua firmeza, sobre aquilo que Deus havia feito, sobre aquilo que Deus havia falado, sobre aquilo que Jesus havia ensinado. E aqui no capítulo 7 nós vamos ver um sofrimento severo de um servo do Senhor, alguém que não retrocedeu, que não se deixou abalar por causa das perseguições, das ameaças. Então, capítulo 6, do verso 8 até o verso 15, narra a perseguição e até mesmo a prisão de Estevão ali para ser interrogado. E é interessante a gente ver a convicção de Estevão diante das autoridades religiosas da época, defendendo a sua fé, defendendo a sua convicção. E aí nós entramos no capítulo 7. No capítulo 7, do verso 1 até o verso 53, Estevão dá uma aula de história para aqueles que estavam ali ouvindo as autoridades religiosas, os seus interlocutores. Estevão dá uma aula e começa a falar desde o início, desde quando Deus chamou Abraão, desde quando Deus livrou o povo do Egito, e começa a contar toda a trajetória do povo, todo o livramento do povo. Estevão deu uma aula de Gênesis e Êxodo para as autoridades religiosas da época. E a forma como Estevão falou, a ousadia como Estevão falou, e a convicção conforme Estevão falou, enfureceu ou provocou a ira das autoridades religiosas. Então, do verso 54 até o verso 57, ainda do capítulo 7, do verso 54 até o verso 57, nós vamos ver a manifestação da ira das autoridades religiosas sobre Estevão. Verso 54, nós estamos no capítulo 7 de Atos, verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem. Filho do Homem é um dos títulos de Jesus. Vocês sabem muito bem que Jesus se referia muito a esse título nos evangelhos, Filho do Homem. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz:
taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. A perseguição contra os apóstolos começava a ficar mais grave, mais forte. E Estevão se manteve forte, se manteve resistente. Verso 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Primeiro item que eu falei com os irmãos foi que, para entender o capítulo 7, precisávamos retornar um pouquinho no capítulo 6. E aí nós retornamos. Capítulo 6, do verso 8 até o verso 15, para fazermos essa introdução no capítulo 7. O segundo item que eu falei com os irmãos foi a aula que Estevão deu para as autoridades religiosas da época. E ele cita muito Gênesis, ele cita muito Êxodo, e ele cita a trajetória, o cuidado de Deus, o amor de Deus. O terceiro item que eu compartilhei com os irmãos foi sobre a ira das autoridades religiosas da época, que começamos do verso 54 a falar sobre essa ira. E agora, a quarta coisa que eu quero conversar com os irmãos, que está aqui no verso 58, é a primeira aparição do apóstolo Paulo, que Lucas narra usando o seu antigo nome, Saulo. Esse jovem Saulo aqui é o Paulo, que você vai ler em Atos, no capítulo 9, mais adiante, a sua conversão. Então, na morte de Estevão, Saulo estava presente, porque Saulo fazia parte ali daquele grupo que condenou Estevão à morte. A quinta e última coisa que eu quero compartilhar com você nesse capítulo 7, e é algo que me comove, mexe comigo, é a paz que houve no coração de Estevão, mesmo morrendo de uma forma tão cruel, tão trágica, por causa da sua convicção, por causa do seu temor, por causa do seu amor a Jesus. Verso 59 até o verso 60, diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nós, assim como Estevão, devemos estar preparados para uma perseguição religiosa, preparados para o que virá. Nenhuma tribulação, nenhuma dor, nenhum sofrimento pode atribular ou pode atrapalhar a nossa fé.
Devemos estar convictos, como Estevão, e devemos suportar as ameaças até a morte, se necessário for. Porque nós somos embaixadores de Cristo e as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E a paz que houve no coração de Estevão tem que estar no nosso coração. A convicção que havia no coração de Estevão tem que estar no nosso coração. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Continue lendo a palavra de Deus, continue estudando a palavra de Deus. Continue nesse projeto, caminhando com os apóstolos, extraindo do livro de Atos lições para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que o Senhor nos conceda leituras maravilhosas e um crescimento maravilhoso diante dele mesmo. Forte abraço. Tchau.